Interseguidores, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu trouxe a equipe da Universidade Schiller na Espanha, o Maicon, a Iandra. Eles são os especialistas da universidade e vão ajudar vocês. Gente, muito obrigado por aceitarem o meu convite, esse bate-papo. Mas assim, minha primeira pergunta, o porquê de estudar na Espanha, estudar na Schiller, tanto a graduação, né, que eu sei que uma instituição tem, tanto o mestrado? Já que essa é a minha pergunta favorita. E acho que é a mais fácil de responder. Então, bom, vamos começar por alguns fatores, né, falando da Espanha em si. Então, a Espanha, nos últimos anos, se tornou um destino muito atrativo para os brasileiros, e ela tem alguns pontos que a colocam à frente, né, de outros destinos quando a gente vai fazer nossa análise. Um deles, o primeiro que eu gosto de comentar, é a familiarização que a gente tem com a Espanha. Então, para nós, brasileiros, é muito acolhedor. Eles têm uma cultura energética, o idioma é similar. Então, no processo de adaptação, acaba sendo muito mais fácil. Então, esse é um dos primeiros. Acho que o Michael vai concordar comigo, né? Como estudante internacional também, a gente sabe que isso sempre faz muita diferença. O segundo ponto, e esse é um dos que o pessoal abre a boca quando eu falo, é que a permissão de trabalho na Espanha é de 30 horas semanais. Isso é maravilhoso. Então, para quem, né, já fez algumas pesquisas, sabe que a maioria dos destinos permite um trabalho de 20 horas semanais. Porém, a Espanha sai à frente, permitindo que o estudante trabalhe aí 10 horas a mais, então 30 horas semanais, mesmo durante os estudos. Tem alguns processos, né, que tem que ser feito para essa permissão de trabalho, mas é muito legal quando a gente está falando de um perfil, né, que precisa se manter lá na Espanha. Então, ela tem essas portas bem abertas para isso. Não, perfeito. E isso é o que chama muito a atenção dos estudantes que eu vejo. A Espanha, na minha opinião, é muito similar em alguns pontos do Brasil. O espanhol acaba sendo mais acolhedor, a questão do clima. Eu até brinco, algumas vezes até as expressões, por exemplo, você vai para algum outro país, café com leite, né? Café com leite. Exemplo, Portugal, você não chama café com leite, você fala meia de leite. E querendo ou não, o mesmo idioma. Olha. Eu acho que a Espanha acaba sendo mais similar do que o... Sim. Não, só para ver, mas esses pontos eu concordo plenamente contigo. E também sobre estudar na Schiller, como é o processo para ingressar, exemplo, para fazer uma graduação, um curso de bacharelato com a Schiller? Para quem está assistindo a gente apresenta o Grupo Guedo, que tem várias instituições, e a gente sempre gosta de falar que em todas as instituições do grupo, o processo de admissão é muito holístico. Então, a gente analisa caso a caso, a gente analisa todo o background. Então, cada aplicação, né, cada interesse, ele é olhado com um olhar muito humano. Falando aqui agora de termos técnicos, né, o estudante decidiu que ele quer estudar na Schiller International University. O primeiro passo vai ser reunir os documentos. Nesse caso, o principal, né, que ele vai precisar é o diploma do ensino médio. Então, o certificado de graduação no ensino médio. Diferente de algumas outras instituições que pedem um curso técnico ou um foundation para ingressar, na Schiller eles já conseguem ir diretamente do ensino médio e iniciar o bacharelado. Então, isso é muito legal. Os nossos cursos de bacharelado, atualmente, né, focando primeiro nos bacharelados, depois a gente fala um pouquinho mais que temos mestrados também. Então, os bacharelados, atualmente, eles têm uma duração de 4 anos. E uma coisa muito legal sobre a Schiller, para a gente já contextualizar o pessoal que está assistindo, é que a Schiller, ela é uma universidade americana estabelecida na Europa. Então, o seu currículo, o seu padrão de aprendizagem vai ser um padrão de aprendizagem americano. Isso é incrível, né, Jack? Porque eles têm a oportunidade de estudar ali um currículo americano estando na Europa, que a gente sabe que acaba sendo um pouco mais fácil, muitas vezes, né, do que ir até os Estados Unidos. Fora que a facilidade, né? O visto, né? Se a gente for comparar um visto americano, um visto espanhol. E também a questão de você pensando a longo prazo, que querendo ou não, na Espanha você ainda consegue ver algo futuro, né? E dependendo algumas vezes do país, ele acaba delimitando isso. É isso mesmo. A Espanha, ela tem essa abertura, né, de permanecer após os estudos, que é muito interessante. Então, o estudante ele pode ficar aí até 12 meses após a finalização dos estudos para procurar um emprego, caso ele ainda não tenha, o que eu acho muito difícil, porque tem um ponto dentro da Schiller que eu vou falar daqui a pouco que é bem interessante, que ajuda o estudante nessa parte de procurar emprego, maravilhoso. Então, caso ele ainda não tenha, né, ele consegue estender esse visto por 12 meses e, após conseguir o trabalho, ele faz a mudança para um visto de trabalho. E ainda até um pouco mais além, né,
o Michael até vai poder complementar um pouquinho sobre isso, pela nossa proximidade que a gente tem de cidadania e de nacionalidade, quando a gente está falando num perfil imigratório, a Espanha acaba sendo um caminho muito mais fácil também. E a gente sabe que é a vontade de muitos, né? Isso também é outro ponto que chama muita atenção de estudantes. Ele sabe, ele concluindo ali o curso, ele pode ter essa extensão, né, para procurar um trabalho, ou se ele já conseguindo uma oportunidade de trabalho, ele consegue trocar pela permissão de trabalho e futuramente já ter a cidadania, né? E já entrando aí no trabalho, já que a Mel mencionou, a gente tem dentro da própria universidade, a gente tem o departamento de carreira. Então, esse departamento de carreira tem profissionais especializados que ajudam o aluno a procurar trabalho naquela área dele de formação, focado já na carreira dele. Claro, não é uma agência do trabalhador, eu sempre falo isso, porque a gente não tem um banco de dados de empregos e vai fazendo a colocação para o aluno, infelizmente. Mas a gente dá o meio de campo e vai ajudando ele, direcionando, fazendo, por exemplo de entrevista de trabalho, como melhorar o currículo, como preparar o LinkedIn. Apesar que, quando o aluno está fazendo o bacharelado, ele já vai arrumar um trabalho, às vezes, informal, né? Que ele vai poder trabalhar. Esse trabalho informal, esse freelance, às vezes acaba sendo depois o futuro do aluno ali profissional, né? Que o brasileiro sempre se destaca no mercado de trabalho fora, né? A gente é muito dinâmico, então o europeu gosta dessa coisa do nosso jeito. O europeu, na verdade, ele odeia o nosso jeitinho, mas adora o nosso jeitinho, né? Exato. No mercado de trabalho a gente é muito resiliente, né? Dá um problema, a gente resolve. Essa O é a jeitinho verdade. brasileiro, né? Total. Mas isso é muito interessante e importante, porque, querendo ou não, todos nós já fomos estudantes, né? Então, a gente sabe como é chegar num país, não ter conhecimento, algumas vezes não dominar 100% ali o idioma. Enquanto você tem, pelo menos, esse auxílio da instituição, olha, como elabora um currículo, olha, você pode melhorar nesses tais pontos, essa é a via de você procurar uma oportunidade de trabalho, isso é uma grande ajuda, porque, querendo ou não, a gente vai para uma realidade totalmente diferente da nossa aqui do Brasil, então esse auxílio é muito importante. Por mais que Espanha seja similar, muito similar, né, a parte de cultura, ainda tem diferença, né? Igual tu comentou ali de Portugal, né? Mesmo sendo o mesmo idioma, a gente tem às vezes aí uns tiltzinho que a gente tem que se entender, né? Então é muito importante ter esse suporte para o aluno. E assim, como é uma universidade americana, o que eu mais acho legal de tudo isso é que as aulas serão em inglês. Então, o aluno vai praticar o inglês, porém, a universidade dá aula gratuita de espanhol. Então, para o aluno dar uma melhorada aí no idioma, né? E ser mais fácil dele inserir no mercado de trabalho. Então, por ser o espanhol muito similar ao português, os alunos, às vezes, com 6 meses, já vão estar com nível legal para um mercado profissional mais formal, né? Porque arrumar emprego informal, às vezes em bar, alguma coisa de limpeza, a gente vai se enrolando. Sim. Agora, quando é algo mais formal, um escritório, naquela área mesmo de formação, ele vai ter que estar com um nível mais legal de espanhol. Sim, e também na Espanha, algo até um pouco do que eu vivenciei, quando você tem um bom nível de inglês, você acaba tendo um destaque. Então, o bom que acaba sendo 2 idiomas ali que você pratica, né? Além do inglês, o espanhol. O espanhol. É o melhor dos dois mundos, né? E, inclusive, a gente acabou não mencionando, né, mas o fato da Schiller estar localizada em Madrid é muito interessante, porque Madrid, né, é um polo industrial, polo do networking, tem muitas multinacionais, e o estudante saindo, né, aqui do Brasil, já com o inglês, exercitando o espanhol, ele vai ter um currículo muito à frente. Então, ele consegue aplicar para vagas, né, que necessitam do inglês, já ali nos primeiros anos, né, de desenvolvimento acadêmico. Então, isso que o Michael falou é muito interessante, porque a gente coloca aqui 2 cenários, né? O estudante chegou, ele vai fazer ali o trabalho que a gente chama dos trabalhos informais, porém a Schiller, por mais que a gente não tenha, né, o nosso próprio LinkedIn que consiga administrar as vagas, a gente tem muitos parceiros. Então, esses parceiros ajudam nas conexões, né? Ofertas, às vezes, que a gente consegue direcionar, fazer uma recomendação para os nossos estudantes trabalharem. Então, ele consegue fazer esse auxílio em 2 momentos, né? Quando a gente chega e precisa fazer adaptação, e depois quando o estudante quer começar a seguir a carreira profissional.
Porque é muito interessante, é uma vontade, né, de muitos de nós. A gente sai daqui para estudar e a gente quer trabalhar na área que a gente, né, tá ali se esforçando para. E isso, para mim, é um dos grandes diferenciais da Schiller também, que eles têm esse olhar além do acadêmico. Qual o nível de inglês que a Schiller exige para ingressar na graduação, nos cursos? Atualmente, o nível de inglês vai ser o nível de inglês B2, tá? Então, eles aceitam uma série, né, de certificações ali de testes, inclusive o Duolingo. Então, para você ter uma ideia, atualmente a nota do Duolingo exigida vai ser uma nota 105. Porém, se o aluno não atingiu esse 105, com um 95, ele já consegue ingressar. A diferença é que com essa pontuação de 95, um pouco abaixo, no mesmo esquema que o Michael comentou agora, das aulas de espanhol dentro do campus, ele vai ter que realizar aulas de inglês, que serão gratuitas, porém obrigatórias, dentro do campus. Então, isso vai dar um upgrade ali no inglês dele, e ele vai conseguir adaptar mais fácil. Então, a gente tem aqui 2 cenários. Nossa, e é bem simples, né? Porque hoje o Duolingo é um dos melhores, mais fáceis, comparados com os outros que tem hoje no mercado, né? Além, então, dele ter o ensino médio, o inglês, é necessário algum outro exame? O que seria mais de necessário para ele conseguir ingressar com a Schiller? A Schiller vai reunir esses 2 documentos principais e vai precisar também de uma carta de intenção. Então, isso é muito comum, a maioria das universidades pede isso, né? A gente dá uma recomendação do estudante de como ele desenvolver, e eu já deixo um aviso aqui, ninguém usa inteligência artificial, por favor. A gente sabe que facilita, né, muitos fatores, mas tem que ser realmente uma carta genuína, né? Uma carta de intenções ali que você escreve, você desenvolve, e que vai ser o principal documento de análise para a Schiller. Pro visto, ele vai precisar de algumas outras documentações também. Não sei se você já quer entrar nessa parte, mas para a Schiller a gente resume que são essas as principais ali, né? As que têm a maior carga no processo de admissão. A gente, na consultoria, a gente auxilia nessa parte da carta motivacional, então não se preocupem a respeito, que é bem tranquilo fazer a carta, não usar o chat. Por favor. Ai, medo. Double check, né? Por favor, não use, faça próprio punho, né? A carta. Mas essa parte da carta, na nossa consultoria, a gente auxilia os estudantes, a gente sempre passa dicas, informações, a gente auxilia ali também, revisa a carta para ver se está tudo ok, está dentro dos padrões, né, que no caso as universidades exigem. Eu sei que cada faculdade ela tem ali seu pormenor, que é o caso também de vocês, nessa parte auxilia. E para o mestrado, quais são as exigências? Algo que, no meu ponto de ver, o positivo do mestrado na Espanha, porque ele tem duração de 1 ano, ele acaba sendo diferente aqui do Brasil, que são 2, tá, gente? Para quem não sabe, aqui no Brasil são 2 anos e na Espanha é 1 ano. Então, para muitos, eu sei que é interessante por esse motivo, que você ganha tempo, né? A gente tem mestrados com duração de 12 meses, eles, na grande maioria, vão ter essa duração de 1 ano, porém, a gente tem um diferencial, que é um mestrado com duração de 15 meses. Então, que é o MBA de International Business. Então, a gente vai ter esses 2 tempos, né, de duração. Para o mestrado, vai ser muito parecido com o processo do bacharelado. A diferença é que aqui, o diploma do ensino médio vai ser substituído por um diploma de bacharelado, então ele precisa apresentar o diploma de conclusão do bacharelado, não para Schiller principalmente, né? Não serão aceitos cursos técnicos. É importante, né, a gente reforçar isso, porque a gente sabe que no Brasil alguns cursos técnicos têm, né, uma avaliação equivalente a um bacharelado, mas precisa ser realmente uma certificação de bacharel, de 3 a 4 anos, né? Esse vai ser o principal. O segundo é o currículo. Então, eles vão fazer uma análise também dos background de currículo. Então, eles vão analisar ali os últimos 3, 5 anos, quais as empresas que esteve. E é muito interessante, né? A gente sabe que tem perfis diferentes, mas quando o estudante consegue linkar algo que ele já trabalha, algo que ele já atua, para o curso de mestrado. Então, isso facilita também o ingresso. Sobre os requerimentos, né, de idiomas, eles vão ser os mesmos do que a gente tem, né, no curso de bacharelado, quando a gente fala do Duolingo, com exceção do MBA e do MBA de International Business. Então, a gente tem 2 tipos de MBA, um deles é com duração de 12 meses, o outro de 15 meses que eu mencionei, e aí aqui o Duolingo deixa de ser 105, por exemplo, e passa a ser um 120. Fora isso, mesma carta de intenção,
e todos os outros documentos que também vão ser solicitados para o bacharelado. Não é também um bicho de 7 cabeças, né, Jax? Você vê que é muito simples, realmente. É muito simples, e também outro ponto, né, que voltando a que a gente tinha até falado um pouquinho anteriormente, é o que eu gosto da grade curricular, também tem a parte do estágio, porque querendo ou não, eu sei que a gente já voltando à parte do currículo que a gente falou anteriormente, isso ajuda ali o estudante, né, ele ter experiência profissional naquilo que ele está estudando, naquilo que ele almeja profissionalmente, né. Que é legal também, já que é outro ponto que não tem limite de idade. Então, às vezes, eu pego um aluno, por exemplo, eu vejo 40 anos, tipo, ai, será que eu quero mudar de carreira com 40 anos? Várias universidades não aceitam, e a Schiller tem isso, ela não tem limite de idade. Porque ela entende que, às vezes, a pessoa se forma muito novinha, aqui no Brasil mesmo. A gente, às vezes, sai do ensino médio, vai para uma faculdade, se forma com 20 anos, daí você trabalha 20 anos naquela profissão e fala assim, meu, não era isso que eu queria. Por que que eu tô 20 anos preso, né? Exato. Então, eles têm essa facilidade também, essa abertura, né, para estar entendendo que hoje o mundo mudou e a gente não tem que ficar mais congelado no que a gente pensava quando a gente tinha 15 anos, né? Sim, que era aquela profissão, ponto, e acabou, vai ter que seguir eternamente, que Aham. pode ter essa transição de carreira, né. E é muito importante, né? Principalmente para o pessoal aqui da nossa faixa etária. Muita gente que está fazendo transição de carreira, muitos. Muita. Outra coisa que eu sou meio suspeito, que é a parte que eu mais amo da Schiller, são os mestrados de Relações Internacionais, porque eles têm parceria junto com a Unitar. A Unitar é o Departamento das Nações Unidas, é o braço das Nações Unidas que trabalha com a parte de pesquisas, inovações, estágio, trabalho. E a gente tem uma grande parceria com eles, e o pessoal que vai fazer o mestrado, que opta pelo mestrado em Relações Internacionais ou de sustentabilidade, eles podem fazer um estágio junto com a Unitar, são escolhidos os melhores alunos. Inclusive, a gente tem uma brasileira que vai fazer agora, porque a Unitar, ela tem, as Nações Unidas têm escritório não só em Genebra, eles têm vários escritórios no mundo todo. Então, o aluno tem essa possibilidade de fazer um estágio em outro lugar, não só na Espanha, mas outro lugar ali da Europa ou fora, né, na área. E quem é de RI, nossa, isso para o currículo. Ai. É maravilhoso. E além do estágio, né, mas como é que comentou, são os 5 melhores selecionados, ele recebe o currículo acreditado pela Unitar. Então, eles têm também essa acreditação direta pela Unitar. Por mais que não realizem, né, o estágio, o que eu acho que vai acontecer, porque brasileiro é muito determinado, mas tem essa outra facilidade também. Para diferenciação, você coloca isso no seu LinkedIn, gente, Unitar, ONU, já remete ali a um poder muito grande. Então, isso é muito interessante. E também, assim, o curso de vocês, né, eu sei que é focado tanto para a área de business, quanto para a área de tecnologia, né, mas uma outra dúvida, assim, sobre a instituição, ou geralmente os estágios, qual é a duração, tem um tempo mínimo, máximo, como é que seria? Os estágios, eles não têm uma duração fixa, então a gente depende muito, né, de qual curso vai estar sendo realizado, mas geralmente eles são estágios entre 3 e 6 meses, como são, né, a maioria dos estágios que a gente possui. Então, a gente falando aqui dos nossos programas de mestrado, por exemplo, né? Então, o estudante, ele vai fazer esse mestrado em 12 meses. Durante o próprio desenvolvimento do curso, ele tem aula 4 vezes por semana, e uma vez na semana, ele vai ter visitas e outras atividades relacionadas com a indústria. Então, por mais, né, que o estágio às vezes seja um estágio mais curto, que seja, por exemplo, apenas um módulo, ele vai, desde o início do curso, ter esse contato com o mundo profissional. Então, isso eu acho que é um diferencial bem interessante também. Sim, visitar as empresas é outro. Eu tive essa experiência também na Espanha. Para quem não sabe, gente, eu cheguei a estudar na Espanha durante um ano, então eu me lembro que a gente tinha também essas visitas, eu me lembro que uma vez a gente chegou a visitar a Zara. Para mim foi muito importante, porque antes de eu ir para a Europa, eu trabalhava na companhia Hering, aqui no Brasil, então eu já tinha um modelo de negócio de indústria têxtil Brasil,
conheci a indústria têxtil espanhola, Zara. Então, para mim, foi assim, uau! Isso acaba Abre sendo a mente, né? muito. Isso acaba sendo um diferencial, porque, querendo ou não, a gente já começa a entender um pouco como é o processo dessas grandes empresas internacionais, né? Que, querendo ou não, que a Europa também tem bastante. Eu sei que a instituição tem a opção de o estudante, se ele desejar, a dupla titulação. Então, como é que seria essa dupla titulação? Eu vou estudar na Espanha, como eu sei que também vocês têm unidade nos Estados Unidos, também em outros países da Europa. Então, se eu quisesse uma dupla titulação, como é que seria? Eu vou puxar o gancho que você comentou, né, sobre as nossas outras universidades, porque eu acho que esse é um ponto bem legal para a gente passar, e depois eu já explico sobre a do degree. Então, a gente está falando muito, né, de internacionalização, de globalização, desse mercado de trabalho global, e um dos pontos interessantes da Schiller é que a gente tem campus não só na Espanha, mas também na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. E aí que vem um ponto-chave. Dentro do curso, por exemplo, de bacharelado, que tem duração de 4 anos, se o aluno quiser, ele pode estudar 1 ano em cada um dos países. Então, eu sei que o foco hoje é a Espanha, mas se a gente fala, por exemplo, de um curso de Relações Internacionais e Diplomacia, pensa no cenário. Você vai iniciar seus estudos na Espanha ou, né, na Alemanha, onde é que você prefira. Você vai estudar em 4 destinos diferentes e, como o Michael comentou no início, em cada campo você vai ter a oportunidade de fazer aulas de idioma local. Então, vamos colocar que no final da sua graduação você vai estar saindo ali com um diploma de dupla acreditação, que eu já vou explicar como funciona, uma abrangência de línguas, então você vai aprender um pouco de francês, um pouco de alemão, um pouco de espanhol, e uma experiência internacional aí real, né? Eu já quis comentar para a gente não deixar escapar esse tópico, porque é um baita diferencial. Isso é maravilhoso. Eu tive esse período que eu fiquei também na Espanha estudando, porque eu fui para estudar um mestrado em Portugal, e meu segundo ano eu optei pela Espanha para estudar, e foi muito enriquecedor, né? Além de ali aprender o idioma, você tem acesso a novas culturas, porque, gente, a gente foca muito a parte do estudo, mas, assim, estudar fora, ele abre muito a sua percepção, sua visão de Experiência vida, mesmo, né? experiência, então vai além, e ainda você tendo conhecimento de mais de uma cultura, de um idioma, nossa, um conhecimento, assim, para a vida. Sim, eu acho que é um ponto muito interessante, principalmente quando a gente analisa, né, o currículo acadêmico ali da Schiller, ele traz um padrão onde o estudante consegue fazer a mobilidade sem ter que fazer trâmites maiores. Então, você não vai precisar trancar na Schiller da Europa para ir para a Schiller da Alemanha, ou, né, reiniciar a sua graduação, não. É uma transição ali direta por conta do currículo acadêmico. Obviamente, tem todas as questões do visto, mas com todo o suporte que vocês vão estar recebendo da Jaque, vocês vão conseguir resolver isso sem nenhum problema. E aí, falando, né, das dual degrees, que é um ponto aí, a cerejinha desse bolo. Então, vamos colocar aqui a primeira situação, né? O estudante que vai realizar o curso na Schiller, ele vai receber um diploma que vai ter uma dupla acreditação. Então, esse é o primeiro ponto. Por a Schiller estar nos Estados Unidos e na Europa, ele consegue ter essa dupla validação do diploma. Então, o diploma vai ser válido como um diploma europeu dentro do território europeu também. Não é uma preocupação. Agora, se esse estudante quiser aplicar para uma dual degree, que é um plus que ele vai ter de ter 2 certificações de universidades diferentes. Então, em alguns dos nossos cursos, a gente tem parceria ou com a University of Wolverhampton ou com o Dublin Business School. E aí, o estudante, no final, né, da sua graduação, para a University of Wolverhampton, ele vai fazer ali uma tese, desenvolver uma tese, vai ser analisada pelo time e, passando, ele vai receber essa acreditação, essa certificação pela University of Wolverhampton também. Agora, se ele escolher ir para o caminho da Dublin Business School, ele vai realizar 1 ano, né, de estudos ali, o ano final de estudos em Dublin. O que é interessante também, né, porque a gente adora uma oportunidade de conhecer ainda mais o mundo. Então, ele tem esses 2 caminhos. Então, exemplo, se eles optassem para estudar em Dublin, na Irlanda, ele ficaria 1 ano na Espanha e depois mais 1 ano na Irlanda. Isso seria, na verdade, no ano final. Então, vamos colocar, a gente tem aqui uma mobilidade, vamos colocar um aluno que vai fazer todo o seu curso na Espanha, para a gente não complicar a explicação. Então, ele vai fazer esses 3 anos na Espanha e no último ano ele faz na Dublin Business School.
Ah, tá. Não, perfeito, compreendi perfeitamente. Nossa, é muito interessante. Também, até um item de curiosidade, é muita coisa que eu falo aqui, gente, sobre essa parte de validação, até para quem estudou na Irlanda para depois até validar nos Estados Unidos, acaba sendo mais fácil, né? Gente, na Europa tem muita essa facilidade, você estudando, o diploma é válido dentro da Europa, então se você pensa também a longo prazo, olha, quero estudar para ficar na Europa, é o caminho. E olha, Exato. Jaque, eu sei que você tem bastante cliente aí na Europa. A gente tem uma condição aí bem legal para os estudantes que estão contigo. Então procurem aí a Jaque, falem com ela, porque a gente consegue oferecer aí por tempo limitado bolsa de estudo para estudante estar lá na Europa com visto, tudo bonitinho. A gente vai conseguir daí uma bolsa para eles para estudar na Schiller de Madrid. Você quer falar quanto, Mel? Parece até brincadeira, né? A gente pode falar, Jacques? Pode falar, por Ó, favor. continue assistindo o vídeo, não é para sair correndo depois disso, porque Aham. a gente consegue oferecer até 30% de bolsa para estudantes que estão aplicando de dentro da Europa. Muito bom, obrigada, viu? Estou até feliz também, gente. Imagina, Entre em contato a comigo, gente fica feliz. vamos ver essa bolsa. É É muito bom, maravilhosa, não né? é? Muito, muito bom, ajuda muito o brasileiro, principalmente muitos almejam estudar, algumas vezes acham que não é viável, mas, gente, sim, é viável hoje para estudar na Europa, é possível. E assim, vai ser a minha penúltima pergunta, Leandra, mas eu vi que também Vontade. vocês têm cursos, dei uma olhada aqui, online. Aí, como é que seria esses cursos online, que, na minha visão, principalmente você, que tem a dupla nacionalidade, porque procura também pessoas, estudantes, né, que, exemplo, é luso-brasileiro, é ítalo, brasileiro, então esses online, para quem tem a dupla nacionalidade, eu acho que também é até um caminho, está estudando aqui no Brasil, termina o curso, depois já tem uma formação europeia, pode procurar uma oportunidade de trabalho na Europa. E, André, você poderia me explicar um pouquinho mais sobre esses cursos online? E, claro, também das sugestões, né? Porque com a experiência de vocês, né, como tem uma grande gama de Onde alunos, encaixa, né? sim, Perfeito. Ó, antes de eu explicar do online, eu vou dar um ponto que você que puxou, na verdade, que é essa bolsa que a gente acabou de comentar, de 50% para quem está na Europa, ela também é válido para quem possui passaporte europeu. Então, às vezes, para quem está aqui no Brasil com uma dupla cidadania, ele consegue a aplicação da bolsa de 50% também, tá? Então, isso é muito legal. Agora, falando dos cursos online. Atualmente, a gente oferece 4 dos nossos cursos online. Então, para os bacharelados, a gente tem o bacharelado de International Business e Relações Internacionais e Diplomacia, e a gente tem o MBA e Master de International Relations e Diplomacia também, que ele pode fazer online. Como que funciona? Esses cursos online, eles vão ter a mesma duração, né, dos nossos cursos presenciais, então, bacharelado, duração de 4 anos, ou o mestrado, duração de 12 meses, ou 15, se for de International Relations. O que é muito legal, já que a gente está falando de bolsas, é que para os cursos online, a gente está com uma bolsa aí também bem grande para esse ano. Então, ele facilita muito. Vou falar, porque a gente já soltou a de 50, dá para falar essa também. Então, a gente está atualmente, tá, com uma bolsa de 75%. nossa, Intake agora do início do ano para os cursos online. E aí, o que eu muita acho? coisa, né? É muita bolsa. muita Mas bolsa. e qual que é a visão, né, da gente estar ofertando essa bolsa? Quando a gente fala dos nossos cursos ali que tem a mobilidade acadêmica, o curso online, ele entra dentro dessa mobilidade acadêmica. Então, um estudante que ele vai iniciar um curso online de International Business, um bacharelado que tem duração de 4 anos. A gente sabe que cada caso é o caso, e por algumas razões, às vezes, o estudante não consegue deixar o país no ano que ele estava se planejando. Então, ele consegue iniciar esse 1 ano da graduação online, e no próximo ano ele muda para o formato presencial, fazendo a aplicação e a residência dentro do país de escolha, né? Então, eu acho assim, facilita muito o processo. Não, isso é muito interessante, porque tem instituições que ela fazem essa divisão do online para o presencial, então, algumas vezes, se você entrou no online, tem que terminar no online. Tem que fazer. Essa flexibilidade é muito boa. Sobre quando é que começam as inscrições com vocês, o início das aulas,
Você pode me explicar, por gentileza? As inscrições começam agora. Estão Já abertas. começaram, pode vir. Mas, bom, as inscrições, elas realmente começam agora, já estão abertas. Então, quanto maior é a antecedência, né, que o estudante faz a aplicação, quando a gente está falando no processo de garantia de bolsa, é um ponto-chave. Então, por exemplo, a gente compartilhou aqui algumas bolsas que estão vigentes neste momento. Então, por mais que o seu planejamento de estudo seja para o início, né, do ano que vem, vamos colocar 2028, você já pode começar a fazer a sua inscrição, fazer o depósito inicial, e aí o restante a gente vai organizando conforme o ano vai correndo. O importante falar, Jaque, sobre o processo de inscrição. Quando a gente tem cenários, por exemplo, de um estudante que vai finalizar o ensino médio, ele está ainda finalizando o ensino médio, é bem relevante que a gente dê uma janela, porque ele vai precisar organizar todos os documentos, então certidões, fazer a tradução, tudo isso vai demorar um processo. Então, a gente coloca sempre, no mínimo, aí uns 6 meses, né, para começar, já tá ali no processo de aplicação, entre até o início do curso, 6 meses para cima. Então, 1 ano antes, 2 anos antes, já pode estar aplicando. É importante nunca deixar para em cima da hora, porque principalmente quando a gente fala da Espanha, não depende só da universidade, depende também do processo de aplicação do visto. Então, precisa realizar isso com um pouquinho de antecedência. Eu ia focar nisso, porque tem muitos que desejam, eu quero ir daqui 1 mês para a Espanha. Gente, não é viável, porque essa parte burocrática, porque é todo um processo, né, gente? Primeiro, escolher a universidade, o curso, depois colher todas ali as informações, os documentos para aplicar, depois que é aprovado, né, vocês ainda emitem a carta de matrícula, né, porque é o documento principal para o visto, para aplicar para o visto, e o visto ainda demora numa média Fundamental. de dias. Então, tudo é uma etapa, né? Isso é primordial, não tem como fugir. Não, infelizmente, em 1 mês não dá para nem comprar passagem aérea direito. Mas é bom a gente ter esse planejamento. E um dos pontos, né, que você comentou também sobre o visto. Ultimamente, o visto da Espanha, ele está com uma demanda maior. Então, ele pode estar demorando ali todo o processo de, no mínimo, uns 3 meses. E para fazer a aplicação do visto, precisa da carta. Para você emitir a carta, precisa organizar todos os documentos. Então, realmente é um processo que demora um pouco, e é uma grande decisão, né, já que não é uma coisa que, por mais que às vezes a gente tenha vontade ali imediata de ir, não é algo que a gente resolve em 1, 2 dias. Então, precisa sim ter todo esse planejamento. Mas não é um grande problema, porque a Schiller tem vários intakes, né, no meio do ano. Então, ele pode ir no início, pode ir no meio, pode ir no final. Por mais que às vezes ali o próximo intake não seja o ideal, né, para todo esse planejamento, ele consegue organizar para o intake próximo. Então, ele não vai esperar muito tempo entre um e outro. Isso que eu gosto muito de vocês, essa flexibilidade para ingressar. Porque a gente, por curiosidade, tem instituições, só tem processos seletivos só uma vez ao ano. Você só consegue ingressar ali no início do ano europeu, que é geralmente setembro, outubro, né? É isso, ponto, e acabou. E eles não, eles têm 3. Vai ter muita oportunidade. Mas olha, o foco da Guedo, em geral, ela é isso, ela é trazer acessibilidade de ensino superior para todos. Então a gente tem que ter, se a gente for pensar no mercado brasileiro, tem que ser flexível na data, pagamento, tem que ter bolsa, a gente tem que ser flexível também na parte de acesso ao estudante, porque às vezes o aluno ele quer conhecer quem é da faculdade, né? Então a gente tem aqui essa disponibilidade de fazer junto contigo e com o aluno, feira virtual, reunião cara a cara, assim, né? Online, mas é cara a cara. Então a gente dá toda essa flexibilidade para os alunos, para realmente fazer faculdade fora, a gente sabe que ainda não é para todos, né? Mas a gente tenta facilitar o máximo possível para o aluno. Claro, e também, assim, vocês tentam facilitar, tem essa facilidade de comunicação para o aluno também se sentir mais seguro, né? Assim, indo não com todos, né? Eu acabo sendo o meio do caminho para chegar até vocês, que é a instituição em si. Isso daí é muito bom, toda essa abertura, e é importante para o aluno ali se sentir até mais seguro. Já que a gente está falando, né, dessa questão de tornar acessível, a gente comentou das bolsas, mas tem um outro fator que também faz muita diferença, que é a flexibilidade nas formas de pagamento.
além das bolsas, a gente tem formas de pagamentos flexíveis, onde o estudante tem a opção, por exemplo, de dar um depósito e continuar pagando parcelado depois que inicia as aulas em campus. Então, assim, é um ponto que facilita muito. A gente, brasileiro, adora um carnê Casas Bahia, a gente brinca. Porque, gente, só para vocês entenderem, a cultura da Europa não é essa, não é parcelar. Exato. A gente adora parcelar aqui no Brasil, que é qualquer coisinha, né, a gente parcela, vai numa loja, dá para parcelar 2 vezes sem juros. Você quer parcelar? Quero. Claro. Também intenção, mas você fala assim, vou parcelar. Exato. Então, não tem. E isso é um facilitador, porque tem instituições que exigem ali o pagamento à vista, gente. É aquele valor, ponto, e acabou. E querendo A grande ou não, maioria, né? sim, a grande Exato. maioria, são poucas que têm essa flexibilidade que nem vocês têm, de dar ali uma entrada e parcelar o restante do curso, né? Pagar num formato similar ao nosso, da mensalidade, né? A cultura que nós temos aqui no Brasil. Sim, facilita muito. Gente, olha, vocês estão sendo uma mãe. Não é? Todos. Uma mãe, né? Dando bolsa, parcelando o curso. O aluno que ele está ainda com indeciso, porque a gente vai começar a oferecer também os termos acadêmicos. A gente tem que usar a terminologia em inglês, né, que são Short Term Isso. Programs, Academic Year Abroad. Então, eles podem fazer aí 12 semanas, um semestre, para ter uma ideia de como é uma faculdade fora e ver se é isso mesmo que eles querem. Isso é interessante porque até essa semana, me procurou uma estudante que ela estava com esse objetivo, ela estuda publicidade aqui no Brasil, e ela estava querendo fazer só um semestre para ter essa experiência internacional numa universidade, Perfeito. depois voltava para... Aí, Sim, isso é muito interessante, porque, felizmente, infelizmente, com usar esses 2 termos, tem instituições que não têm parcerias com universidades no exterior, então, por esse motivo, o próprio estudante aqui no Brasil, ele tem essa necessidade, não, eu quero passar um semestre fora, para eu ter a experiência, também para ter esse destaque no meu currículo. a gente vai poder oferecer isso com a Schiller. Olha que sonho. E só, né, para finalizar aqui, o outro que eu ia comentar é a possibilidade de levar família. Então, a Espanha, ela permite que no visto, né, o estudante ele leve o partner, então o cônjuge, e também os filhos. A única diferença aqui é que o cônjuge ele não tem um direito de trabalho dentro do país, mas ele pode trabalhar remoto ou aplicar por outros vistos. E os filhos têm direito à escola gratuita. Então, E as escolas ajuda muito a gente. na Espanha são muito boas. Estou falando de escola pública, tá, gente? Focar nisso. Escola pública também tem um outro termo, que é escola concertadas, que também são uma escola particular, mas mais acessível. Só traduzindo um pouco aqui para vocês, mas depois eu faço um vídeo a respeito, tá, gente? Para quem tem família na Espanha, mas as escolas, no geral, na Europa, são escolas de qualidade, escolas públicas que acabam sendo mais acessíveis e também, além de você aprender, o seu filho também, né? Vai aprender um novo idioma, né? Vai ter uma outra realidade. A família, no geral, isso também é muito, e também tem uma demanda boa de famílias nos procurando com esse objetivo de, exemplo, o pai, vamos dizer assim, né, o pai ou a mãe acaba estudando e querendo levar ali esposa, filhos, com essa finalidade de ter, né, além de crescer profissionalmente, né, mas também para a família oferecer essa outra realidade, né, ter um novo conhecimento, uma nova cultura, um novo idioma. Mas, gente, eu quero agradecer muito pelo bate-papo com vocês, foi muito bom. Prazer te conhecer, Andra Michael, eu já te conheço já há uma longa data, mas sempre quando eu converso contigo, sempre é bom, né? Ai, que bom. A gente se conheceu em Malta, né, Jaque? Foi em Malta, gente, há 3 anos atrás eu fui em Malta, conheci o Maicon, ele trabalhava numa outra instituição, e agora, né, a gente se reencontrou com a Guedo, e claro, sempre passando dicas aqui, informações para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, tchau.